Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a história da própria economia. Como é que ela deixou de ser só uma parte da filosofia, lá da moral, para se tornar a ciência que a gente conhece hoje? Vamos rastrear as ideias que, no fundo, moldaram o nosso mundo. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Porque, olha, antes de existir gráfico, modelo matemático, planilha, economia era sobre gente, sobre o que é certo, o que é errado nas trocas do dia a dia. Então, bora fazer essa viagem no tempo para entender como essa virada de chave aconteceu. Olha, o comércio, a troca, isso é tão antigo quanto a humanidade, né? Desde sempre as pessoas se reúnem em mercados, trocam produtos, fazem negócios. Isso faz parte da nossa história. Agora, a tentativa de olhar para essa movimentação toda e falar: peraí, será que existem regras aqui? Leis naturais que governam tudo isso? Essa ideia, sim, é bem mais nova. Então, vamos começar pelo começo. Nossa primeira parada é numa época em que a economia não tinha a ver com lucro ou eficiência, mas sim com moral, com ética. Pensa assim, para os grandes pensadores da antiguidade, lá da Idade Média, a pergunta na cabeça deles não era como a economia funciona, nada disso. A questão era qual é o jeito justo de fazer negócio. O trabalho deles era dar conselho, sabe? Criar regras de conduta, não analisar um sistema de forma fria. Até que tudo vira de cabeça para baixo. Uma verdadeira revolução no pensamento varre a Europa e muda completamente o jeito de enxergar o mundo. E claro, a economia foi junto nessa onda. E o mais incrível é que a grande inspiração veio da ciência. Pensa só na cabeça da galera da época. Ué, se o Galileu e o Newton mostraram que os planetas obedecem a leis naturais, leis que a gente consegue entender e prever, por que a sociedade seria diferente? E se a economia também tivesse suas próprias leis, esperando para serem descobertas? Essa comparação aqui mostra perfeitamente a virada. A gente sai da pergunta quais regras o ser humano deve seguir para a pergunta como uma sociedade baseada na troca funciona. É a transição do dever ser para o ser. A gente para de só discutir o que é moralmente certo e começa a investigar como a máquina toda opera na vida real. Beleza, mas antes do Adam Smith, o grande arquiteto, aparecer e construir o prédio todo, tiveram os engenheiros, né? Aqueles que fizeram os primeiros rascunhos, as primeiras plantas. Vamos conhecer quem foram esses pioneiros que prepararam o terreno? E o primeiro dessa lista é o William Petty. A ideia dele pode parecer super óbvia pra gente hoje, mas, pra época, foi uma coisa de outro mundo. Ele chamou isso de política aritmética. E o que era isso? Basicamente, foi a primeira vez que alguém tentou, de forma séria, usar números para entender a sociedade. Em vez de ficar só na filosofia, no debate, Petty disse: chega, vamos medir, vamos contar, vamos usar dados para entender como as coisas realmente são. E aqui está o pulo do gato dele. A separação total entre ciência e moral. Para Petty, se a gente quisesse entender o sistema, tinha que analisar de forma fria, objetiva, como um cientista no laboratório. A discussão se aquilo era bom ou ruim, justo ou injusto, isso era outra história, para depois. Primeiro, a gente precisava entender como a máquina funcionava. Avançando um pouco, a gente encontra a próxima peça desse quebra-cabeça, Richard Cantillon. Ele pegou as ideias do Petty e levou para um outro nível. Cantillon não via só números soltos, ele enxergou um sistema, um corpo político todo interligado. Ele sacou que a economia era como um fluxo constante, sabe? Tipo o nosso sistema circulatório, onde a produção e a circulação de mercadorias estão conectadas, uma dependendo da outra para tudo funcionar. Daí a gente dá um pulo para a França e encontra François Quesnay e o grupo dele, os fisiocratas. E esses caras, bom, eles foram os primeiros a criar um modelo econômico completo de ponta a ponta. A ideia central dos fisiocratas era, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Toda a riqueza de verdade vem da terra. Ponto. Para eles, só a agricultura era capaz de criar algo novo, de gerar um excedente real. Todo o resto, a indústria, o comércio, só transformava a riqueza que a terra já tinha dado. Então, nessa visão, a sociedade se dividia em duas. De um lado, a classe produtiva, que eram os agricultores, porque eles produziam o excedente. Do outro lado, artesãos, comerciantes, eles eram a classe estéril. E, olha, não é que eles achavam essa galera inútil, não. É que, na visão deles, essa classe não criava valor novo, só remexia o que já existia. E é aqui que entra a grande sacada do Quesnay, o famoso tableau économique. Ele desenhou, literalmente, como a riqueza circulava. Pensa num ciclo.
A agricultura, a classe produtiva, gera o excedente. Esse excedente vai para os donos da terra, a aristocracia, na forma de renda. E o que eles fazem com o dinheiro? Gastam. Compram coisas dos artesãos, compram mais comida da agricultura e, pronto, o dinheiro volta a circular, começando um novo ciclo de produção. Foi a primeira vez que alguém representou a economia como um sistema fechado, um fluxo circular. Agora a gente chega na figura central, onde todas essas peças se encaixam. Porque se Petty, Cantillon e Quesnay foram os pioneiros que limparam o terreno e fizeram as plantas, Adam Smith foi o arquiteto que construiu a catedral. Ele pegou todas essas ideias e juntou numa teoria única e poderosa. Não é à toa que Adam Smith é chamado de o pai da economia. E com toda a razão. Foi ele quem pegou tudo isso e transformou a economia numa disciplina de verdade, autônoma, com seus próprios métodos e princípios. Mas o mais fascinante no Smith é que ele parece um paradoxo. Porque olha só, no primeiro grande livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais, ele fala que o que nos une como sociedade é a empatia, a moral. Aí, anos depois, ele escreve A Riqueza das Noções e diz que o motor da economia é o puro e simples interesse próprio. Ué, como assim? Uma coisa não contradiz a outra. Para ele, não, de jeito nenhum. Na verdade, uma coisa não existe sem a outra. O mercado, movido pelo interesse de cada um, só funciona bem porque ele existe dentro de uma sociedade que tem uma base moral, que tem confiança, que tem empatia. É como se um pilar sustentasse o outro. E essa ideia fica claríssima na frase mais famosa dele e talvez de toda a economia. Ele diz que não é da bondade do açougueiro ou do padeiro que a gente consegue o nosso jantar, mas do interesse deles em ganhar a vida. É a ideia da mão invisível, né? Cada um buscando o seu próprio ganho acaba ajudando todo mundo. O padeiro quer o nosso dinheiro, mas para conseguir, ele tem que fazer um pão de qualidade. E no fim das contas, essa jornada toda nos deixa com uma pergunta que é super atual. O dilema de Adam Smith continua sendo o nosso dilema. Como é que a gente equilibra as coisas? De um lado, o interesse próprio, que é um motor poderoso para criar riqueza e inovação. E do outro, a empatia, a cola social, que garante que a nossa sociedade seja justa e funcione para todo mundo. Essa é uma questão fundamental que a gente continua tentando responder todos os dias. Valeu por acompanhar essa análise.